Olá, eu sou o Marlon. Eu sou a Júlia. Nós somos a Universidade Federal de Lavras e escrevemos esse trabalho juntamente com o professor Antônio. Está intitulado Políticas para a Saúde Pública e o Ambiente, o desfecho de uma sequência didática a partir da metodologia da problematização. O nosso objetivo é apresentar e discutir uma experiência realizada no âmbito da disciplina Metodologia do Ensino de Biologia, a fim de entender como metodologias alternativas de ensino auxiliam na construção de conhecimento, bem como entender a importância da disciplina na formação inicial de professores. Muito bem, para que uma educação crítico-reflexiva seja efetiva, é necessária uma reflexão acerca da prática. E Praxis tem o objetivo de unir a teoria à prática. A prática pedagógica, especificamente, ela é uma atividade desenvolvida de forma gradativa e constante. Nesse sentido, Perrenot traz que essa reflexão ela deve ser permanente. Vygotsky contribui dizendo que o aprender é uma prática coletiva. Nesse sentido, a sala de aula é um espaço adequado para que ocorra uma significação e a construção do conhecimento. Portanto, o professor pode utilizar de perguntas indagadoras para essa construção. Moraes aponta que as perguntas se tornam mais significantes quando relacionadas com a realidade dos estudantes, pois é através dessa conexão que o estudante dará sentido a isso que ele está aprendendo. Ao utilizar perguntas, nós estamos utilizando metodologias alternativas de ensino, que vai contra o modelo tradicional, pois agora estamos passando a considerar o estudante como um ser ativo da construção do próprio conhecimento. Esse conhecimento que é utilizado, que é ensinado, mais especificamente conhecimento científico, é de extrema importância para a compreensão da realidade, já que é através da apropriação deste que o estudante dará conta de olhar para o fenômeno, interpretá-lo e entendê-lo. É importante instigar o estudante a participar desse processo para que posteriormente ele tenha consciência e seja um cidadão transformador da realidade. A disciplina é ofertada no curso de Ciências Biológicas e o professor responsável pediu para que os estudantes assistissem ao filme Sonhos Tropicais, de André Stern, e elencasse dentro do filme pontos que seriam muito importantes para o ensino de temas relacionados à saúde pública. Dessa forma, elencamos vários temas e a partir disso criamos uma sequência didática para melhor apresentar esse tema para os nossos alunos. Muito bem, a aula se deu através de questionamentos que buscaram retomar elementos das aulas que vieram antes dessa aula do trabalho. A gente trouxe elementos questionando sobre políticas para a saúde pública, saúde e doença, interações ecológicas, fungos e bactérias, febre amarela e varíola, reações imunológicas e vacina. Como essa aula ela foi o desfecho dessa sequência didática, através dela foi possível ver quais são as relações entre esses temas, uma vez que todos estão relacionados com a política para a saúde pública. Ao longo da aula foram trazidas questões de cunho social, sempre relacionando a biologia e a sociedade. Após toda a discussão, foram disponibilizados aos estudantes materiais, foi pedido que a turma se dividisse em 3 grupos, que escrevessem uma história e apresentassem essa história relacionada com a aula à turma. Aqui é possível ver imagens do primeiro e do segundo grupo, onde o primeiro grupo fez um cartaz sobre campanha de vacinação da raiva, o segundo grupo ele escreveu uma história dizendo que quando a sociedade está doente, os indivíduos presentes nessa sociedade também estão. E o terceiro grupo foi criada uma história em que havia 2 pessoas, onde um foi vacinado e o outro não. E esse que foi vacinado ficou saudável, enquanto o que não foi vacinado acabou ficando doente. Ao final da aula, pedimos aos estudantes que escrevessem uma avaliação apontando os pontos positivos e os pontos a serem melhorados da prática. Esses relatos foram analisados utilizando a metodologia de pesquisa qualitativa e mais especificamente a categorização derivada da análise de conteúdo da Minari. Através da análise nós encontramos 3 categorias: aula interativa, relação com as outras aulas, aula dinâmica e problematizadora, e agora nós iremos discuti-las. A primeira categoria é a aula interativa, e o diálogo entre as partes envolvidas é o ponto inicial para que uma aula se dê. Freire, então, entende que para que uma prática educativa seja eficiente, é necessário que o diálogo esteja presente. E ele diz isso pois entende que o diálogo é o fenômeno capaz de mobilizar e refletir o agir das pessoas. E o diálogo não pode ser entendido somente como uma troca de ideias, mas sim um processo de construção. Vygotsky traz que é na relação com o outro que o aluno se constitui. Então, é muito importante o ambiente escolar, já que esse ambiente é dotado de diferenças e essas diferenças
serão fundamentais para essa construção. Além disso, o professor terá papel fundamental na constituição social do estudante, pois ele ali é uma figura que se torna referência para o estudante e dessa forma ele contribuirá imensamente para isso. E quando essa aproximação é estabelecida, o processo de ensino-aprendizagem também é favorecido, já que o estudante terá um ambiente saudável de troca e construção de conhecimento. Essa categoria agrupam-se as falas a respeito da relação desta aula com as demais. Sampiani diz que o currículo é uma instituição do conjunto de relações que ocorrem dentro da escola. Por isso, é importante que a gente pense o currículo de maneira cuidadosa, uma vez que ele não é apenas o currículo dos conteúdos das aulas, mas também das relações de poder e ideologia presentes nessa instituição. Dessa maneira, no caso da nossa aula, a gente pensou em estabelecer uma sequência levando em consideração a relação entre saúde, sociedade e o ambiente em que estamos inseridos. E Trem traz que o ambiente ele não deve ser entendido só por si, mas também com a relação do homem e as consequências que essas ações trazem para o ambiente. Portanto, Tosoni, Reis e colaboradores, eles trazem que ao olhar para a sociedade é necessário trazer e entender essas relações que ocorrem. E a escola, nesse sentido, ela deve se apropriar e fazer com que essas discussões ocorram ao decorrer das aulas. E só assim ela vai conseguir exercer a sua função transformadora. E assim, baseado nessas aulas, Martins e colaboradores, eles trazem que esses diálogos entre saúde e doença, eles devem acontecer na aula, uma vez que os estudantes, ao se apropriarem, eles terão subsídios para que minimizem ações que permitem doenças e maximizem as ações que contribuem para a saúde da sociedade. Nessa última categoria, foram agrupadas as falas que diziam respeito especificamente sobre aula dinâmica e problematizadora. Utilizamos a metodologia da problematização de Bordenave e Pereira, em que usa os problemas locais, o contexto dos estudantes, como ponto de partida. Assim, ao considerar o conhecimento prévio dos estudantes, ao fazer com que a aula aconteça, o processo de ensino-aprendizagem acaba sendo favorecido. Orton e Freire traz que quanto mais pessoas participarem do processo da própria educação, mais ativos eles serão no desenvolvimento e mais ativos serão na sociedade em que estão inseridos. No entanto, vale ressaltar que apenas a metodologia não basta, é preciso um olhar crítico do educador acerca da própria prática, conforme já foi dito. E assim, a partir disso, as aulas acabam sendo mais dinâmicas, mais interativas e fornecem ferramentas para que os estudantes transformem as suas realidades. Partindo dessa análise, nós percebemos a importância da disciplina de metodologia do ensino de biologia na construção e na formação inicial de professores, já que essa disciplina possibilitou uma aproximação entre os conteúdos pedagógicos específicos que os futuros docentes precisarão aliar para a sua prática. Além disso, nós percebemos a importância de uma sequência didática previamente estabelecida, já que no ambiente escolar, muitas vezes, o conhecimento é dado de forma fragmentada e os estudantes não conseguem perceber a relação que há entre eles. Portanto, a elaboração do currículo dá conta, claro, se for feita de uma forma crítica, de fazer com que os estudantes percebam essas relações e integrem todos os conhecimentos que eles se apropriam. Além disso, nós percebemos a contribuição da metodologia da problematização, já que através dessa os estudantes puderam participar ativamente da construção do conhecimento, indo contra cada vez mais esse sistema que está instaurado, onde os estudantes não possuem minimamente vontade de estar dentro das salas de aulas. E dessa forma, o trabalho como um todo possibilitou discussões e a construção de um olhar mais crítico sobre essa realidade escolar. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação do trabalho e muito obrigada. Obrigado.